Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer alguns amigos e conhecidos a desmistificarmos um pouco o seu percurso profissional. Antes de vos apresentar a convidada de hoje, vamos aqui a 5 perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? Packaging Engineer. Há muitas mulheres a trabalhar na fábrica onde trabalhas? A trabalhar propriamente com o tipo engenharia, não muitas, no chão de fábrica não, no departamento onde estou sim, agora com cargos superiores não tanto. Há trabalho em Portugal para uma engenheiro químico? Assim, um engenheiro químico faz um pouco de tudo, é um canivete suíço, como costumávamos dizer no curso. Portanto, sim, um engenheiro químico tem, se quiser trabalhar na área petrolífera, se quiser desenvolver mais o seu perfil de engenharia de processo, se calhar não tanto. Lá fora existem muito mais possibilidades do que cá em Portugal, mas sim, relativamente ao mercado de trabalho, o curso dá uma área bastante abrangente no mercado de trabalho. Numa pergunta de sim ou não, sabes o que é que eu faço? Mais ou menos. Numa palavra, trabalhar em fábrica é? Desafiante. No episódio de hoje temos a Elizabeth, ou Beta, vai ser Beta. Tirou o curso de Engenharia Química em Aveiro e é das sortudas portuguesas que consegue trabalhar na área de Engenharia Química em Portugal. Viaja sem parar e conhece todas as cidades pelos 1000 km que faz. Estamos perante uma amante de trilhos. E hoje vamos trilhar por este percurso. Alguém trabalha na fábrica mais cheirosa de Portugal. Mas na verdade este episódio está muito desatualizado e portanto a Beta já está noutra posição, noutra empresa, mas hoje vamos dedicar ao seu antigo trabalho e depois, se no final tiverem curiosidade, podemos fazer um segundo episódio com o novo trabalho. Obrigada, Beta! De nada. Então hoje vamos conhecer um bocadinho do percurso de uma engenheira química que está, ou estava, mas vamos falar no presente, está a trabalhar com packaging, portanto, criação de embalagens para alguns produtos. Para começar, explica-me como se eu fosse uma criança de 10 anos aquilo que tu fazes. A embalagem é o que chama o cliente a comprar o teu produto, certo? Tu vais a uma loja, olhas para a prateleira e pensas, grande embalagem. E às vezes nem pensas o que é que está lá dentro. E é de certo modo que o que nós tentamos passar às pessoas, não sei. E lá está, toda a embalagem tem que ter em conta o produto que tem lá dentro. Neste momento, neste caso, como são produtos inflamáveis e temos de ter algum cuidado, nomeadamente o que está em contacto com o líquido. Mas já vamos lá. Ok. É uma criança de 10 anos. Então vá, já vamos aí, então vamos um pecinho atrás, que é, tu tiraste a licenciatura e mestrado integrado, em Engenharia Química. Como é que tu tomaste essa decisão quando foste para a faculdade, que era Engenharia Química que querias tirar? Eu adoro física, adoro química, adoro matemática e eu queria um curso que englobasse essas 3 áreas. Estive à procura, depois de muita pesquisa, toda a gente pensa que a engenharia química é química, mas não é muita engenharia. É um mundo mais ligado à engenharia do que propriamente química. Quem quiser ir para a química, há o curso de química, que aí é mais a área laboratorial, em que estás no laboratório a fazer os ensaios, testes. A engenharia química também tem um pouco dessa parte, mas metes mais as mãos no terreno, as mãos na fábrica. E eu queria algo assim. Que envolvesse essas 3 áreas, porque eu e o laboratório não somos muito compatíveis. Mas na altura, quando tu escolheste o curso, tu já tinhas noção dessas diferenças? Ou conhecias alguém que tinha tirado a engenharia e então ajudou-te a escolher? Sim, a minha professora de física, ela tinha tirado a engenharia química e disse, tu queres a engenharia química, mas pesquisa sobre a área. Sim. E foi ela que me levou a tirar a engenharia química. Sim. E na altura, quando estavas a tirar o curso, porque uma coisa é quando tiramos o curso e outra coisa é quando entramos no mercado de trabalho, não é? Portanto, quando ainda estamos naquela fase de inocência do que é o nosso curso, tu já tinhas uma ideia de, eu quando sair daqui eu vou trabalhar
a fazer isto ou aquilo? Não. Havia assim algum sonho relacionado com o É assim, eu sempre quis estar em ambiente de fábrica. Ok. Sim. Porquê? Porque acho que é uma área desafiante e tu vês as coisas acontecerem. Ou seja, vês o produto a ser construído. Uhum. Desde a raiz até depois ir para o consumidor. Sim. E então eu sempre quis estar em ambiente de fábrica e saber como é que as coisas funcionavam. Depois as coisas entretanto mudaram, mas isso são outros 500. Certo. Mas acho que é engraçado. Acho que eu Sim, conheci sim. ninguém que quisesse logo à partida estar em ambiente Sim. fabril. Isso Sim. acho que é mentira. E depois tiraste, portanto, quando se tira a engenharia é sempre mestrado integrado. Há alguma especialização? Isto que eu estive a ler o título da tua tese e assim fica na mesma. Eu não percebi. Tens alguma especialização? Eu não percebi nada do que estava a dizer. Não, a minha tese foi um pouco direcionada mais à área laboratorial. Ou seja, aí era remover metais pesados utilizando compostos de carbono e era ligado um pouco à engenharia, mas mais ligado à química. Era um teste a mim, basicamente, se era isto que eu queria ou não. Depois aí descobri, não quero tanto a área da química, quero mais a área física e engenharia mesmo, pura e dura. E pronto. E há alguma especialização de... É assim, no meu mestrado integrado, não, era aquilo e era aquilo. Ou seja, em Aveiro está muito direcionado também à área do papel, porque há muita indústria na área do papel na zona de Aveiro, em Ovar, e eles estão muito focados, o curso é um pouco focado para essa área. Para ir lá trabalhar. Sim, é um pouco. Aqui, por exemplo, o de Lisboa, da FCT, está mais ligado à petrolífera por causa da Tecinos, que entretanto fechou, não é? Mas sim. É só para perceber, por exemplo, quando estamos em engenharia química. Engenharia. Mas há várias especializações. Em biologia, chegamos ao mestrado e tem que ter uma especialização. Sim. Não sabia se. Mas sempre engenharia civil, acho que não é. Por exemplo, eu fiz Erasmus e lá. Agora acho que já é assim, já não há mestrados integrados, tu escolhes a área que tu queres ir. Os mestrados integrados acho que acabaram. Onde eu fiz Erasmus na Holanda e lá tu tinhas vários rumos que podias seguir, engenharia de processos, ou seja, mestrado em processos, engenharia de processos, mestrado em engenharia de biológica e parte de materiais. Tinha 3 áreas, se não me estranho. Eu fui para a de processos. Muito bem. E olha, se tivéssemos que generalizar, portanto, mesmo generalizando, quais é que são as saídas profissionais que um estudante de engenharia química ambiciona? Engenharia de processos, ou seja, gerir o processo todo de uma fábrica, seja ela qual for. Também, depois na parte da engenharia química lá fora tem muita saída para a área petrolífera, agora para o hidrogênio, que também tem muita saída, também está aí a começar muitas fábricas na área do hidrogênio verde. Mas assim, é um pouco, desde que a função seja engenharia ou engenharia química encaixa-se bem porque nós saímos do curso com um pouco de tudo. Por isso ser um canivete suíço. As pessoas iam sempre, a engenharia química é um canivete suíço. Então não há dificuldade em te conseguires posicionar no mercado de trabalho? Ou seja, um engenheiro químico acaba o curso e consegue arranjar trabalho? É assim, eu diria que tens de estar aberto a não trabalhar logo na área. Ou seja, se quiseres mesmo trabalhar na área, há muitas empresas mais pequeninas, que foi o meu caso. Eu comecei numa empresa pequenina, estava a trabalhar, eu fui para a função de engenharia química, mas depois fazia lá um pouco de tudo. Estive na qualidade, estive na parte de processos, estive a fazer 30 mil coisas. Mas acho que todos passamos um pouco por isso quando saímos da universidade. Sim. Vamos logo para a posição. Exato, sim. Mas o facto de ser em Portugal, ou seja, basicamente queria perceber se trabalhar em engenharia química em Portugal é um desafio ou não é um desafio? Mesmo em engenharia química, eu diria que sim. Se queres mesmo logo entrar como engenheiro de processo, é complicado. Em Portugal é complicado.
Porque há poucas vagas. Sim, e normalmente focam-se mais em pessoas que têm mais experiência. Ou seja, há 5 anos de experiência, 6 anos de experiência. Uma pessoa sair da universidade não tem isso. E achas que o curso que tu tiraste te abriu portas para o trabalho em packaging? Sim, porque estavam à procura de alguém com engenharia e que percebesse um pouco também de química, ou seja, lá está, porque ia estar os componentes iam estar em contacto com líquidos inflamáveis. Neste caso não, porque eu só trabalhava com a parte mesmo das caixas. Os frascos já eram as minhas colegas da parte do laboratório que tinham que testar e fazer os testes todos. Mas sim, porque tínhamos de ter algum sentido crítico também. Certo. Então vamos entrar aí um bocadinho pelo teu percurso. Portanto, tu tiraste o teu curso, foste passando por algumas empresas e foste trabalhar para uma fábrica que basicamente produz embalagens para alguns produtos de cosmética bem cheirosos em Portugal, para não estar aqui a dizer as marcas. Sim. Portanto, foste trabalhar num ambiente de fábrica, não é? Como é que é trabalhar em fábrica? Que medidas diferentes é que é? Tens que pensar numa roupa diferente, há medidas de segurança diferentes? Como é que é ir trabalhar em fábrica? É assim, no meu primeiro trabalho nós tínhamos que usar mesmo uma farda da fábrica. Tínhamos a bata e usávamos a bata e os sapatos de segurança no chão de fábrica. No laboratório podíamos ir casual sem problema nenhum. Não convinha a mudar de seio, também não dava jeito. Mas mesmo no chão de fábrica bastava a bata, sapatos de biqueira de aço, proteção, porque há sempre porta-paleta passar de um lado para o outro, há movimentação de caixas e é sempre perigoso não darmos protegidos. Cabelo apanhado, touca para nós não é, mais na parte da cosmética, depois eles abriram uma parte de cosmética, aí nessa área sim era preciso a touca e cabelo apanhado. E unhas grandes também não era permitido, mas era mais a quem trabalhava diretamente com o produto. E unhas pintadas ou brincos ou assim, não há problema? Se fosse as alianças, sem problema. Agora anéis e brincos compridos não se podia dar. Mas isso era mais, lá está, era mais para as pessoas de chão de fábrica. Quem ia lá tinha que respeitar também as regras, porque senão as pessoas depois olhavam para ti e diziam, então, mas não estás a respeitar. Cada pessoa pode, porque é que não? Exato, sim, exatamente. E tinhas que ter isso em conta. E como é que é o ambiente? Eu sei que isso depois difere de empresa para empresa. Sim, difere de empresa para empresa. Trabalhar em fábrica? É assim, no geral tens que ter respeito por quem está abaixo de ti e também por quem está acima. É complicado às vezes porque tu explicas uma coisa e às vezes nem sempre é bem visto, mas as pessoas também percebem e entendem. E se tu fores simpático com as pessoas, elas são simpáticas para ti, ou seja, tens que ver os dois lados. E muitas vezes eles às vezes pediam ajuda e nós íamos lá ajudar sem problema nenhum. Lá está. Agora, se calhar em cargos superiores, aí poderia ser mais complicado as pessoas respeitarem, porque lá está, olham para nós como Mas porque há essa divisão de quem trabalha no escritório dentro da fábrica e quem trabalha... Sim, há sempre essa divisão. Mas é assim, lá está, se tu falares bem com as pessoas vão falar bem para ti. Sim, acho que sim. Sim. Lei da vida. Sim. E por exemplo, isto já ligado muito a filmes, já, que eu nunca trabalhei na fábrica, e tenho alguns clientes nessa área, mas alguns cumprem, outros não, acabam por não cumprir muito este regime de fábrica. Mas existe hora para almoçar em que todos vão, porque a fábrica para àquela hora, então toda a gente vai almoçar àquela hora. De quem trabalha na componente de escritório, existe aquela rigidez de é para começar às 8 ou às 9, depende da fábrica, e então fecha tudo às 5 e às 6 e vão para casa e não há mais trabalho? Ou é diferente? Como é que é? É assim, em chão de fábrica é exatamente como tu estavas a dizer. Toca a campainha, vai tudo a correr com ele. Para tudo. Ou seja, há turnos, havia turnos,
Porque as máquinas não podem parar? Sim, não, mas paravam mesmo a linha. Ah, é? Sim, Ok. havia linhas que paravam, havia turnos porque não podiam ir todos ao mesmo tempo, porque não cabiam todos ao mesmo tempo no Certo. refeitório. Sim. Porque há Ah, fábricas que tu não podes parar a máquina. Sim, ali gigantes, então fazem ali turnos de almoço. havia essa questão, acho que entretanto foi estudado e estavam a estudar essa questão porque lá está, estavam a parar as máquinas. Certo. E depois começaram outra vez a uma chatice. Não é só desligar e voltar a ligar em todo o processo. Sim. E às vezes era complicado. Estava a correr bem, depois a seguir ao almoço já não corria bem. Depois olha, é uma produção perdida. E o pessoal de escritório / laboratório e tudo mais, também cumpre esses horários ou não? Sim, lá está. Normalmente ia sempre a produção a primeira e depois éramos nós, normalmente era às 2 da tarde. Que iam almoçar. Conseguíamos almoçar, sim. Mas às vezes era às 2h30. E o fecho? O fecho, o pessoal da fábrica vai-se embora, toca que não bem, ia tudo embora, mas nós muitas vezes ficávamos lá também, sabe? Okay. Portanto, o escritório / laboratório sim. Não existe não, de horário não, rígido de fábrica. Okay. E achas que isso é bom ou não? Ou seja, assim, quando digo bom ou mau, faz sentido existir essa separação ou não? Sim, porque muitas vezes nós fazíamos coisas que, lá está, não estavam ligados propriamente com a fábrica, tipo testes de produtos que tinham que estar. Aliás, a fábrica trabalhava 24 horas, havia turno noturno e diurno. Não era complicativo em termos com a produção, às vezes dava jeito de eles estarem a trabalhar até mais tarde para ir lá e. Certo. Às vezes as linhas paravam e precisávamos de ver qualquer coisa naquela linha e já estava fechada. E tinha que passar para o outro dia, sim. Então, vamos agora na prática perceber exatamente o que era o teu trabalho. Diz outra vez o job title. Packaging Engineer. Exato. E agora perceber na prática o que é que isso significa. Não sei se é mais fácil pensarmos do início, que é alguém teve uma ideia, quem é este alguém? Teve uma ideia, como é que se pensa num produto, és tu que desenhavas o produto, desenhavas só o mock-up, como é que são as fases de uma embalagem, só para ir quase da A a Z, para nós percebermos como é que... O que é que... porque nós vemos o produto final, Sim, está aqui, exato. E como é que é todo este processo de criação. Então, normalmente o cliente chega até nós com uma ideia, dizem que, olha, eu preciso de uma embalagem para este frasco, damos o frasco, dizem, preciso de uma embalagem para este frasco. Tem que ocupar o menos espaço possível, ou seja, para não termos aqui também a transportar ar, não é? Como ninguém quer estar a pagar por ar. E depois batatas fritas. Exato. Exatamente. É mesmo isso, é só volume. Havia casos que era assim, mas a maior parte, e agora com tudo o que é sustentabilidade, os clientes tentam sempre reduzir ao máximo a embalagem. E nós, o que é que fazíamos? Víamos as dimensões do frasco, criávamos a caixinha em conjunto com os fornecedores e o cliente depois dava-nos o design. O design, isso já não éramos nós a fazer, mas o mock-up da caixa éramos nós em conjunto com o nosso fornecedor. Normalmente era sempre o fornecedor fazia o croquis, o desenho da caixa, e nós dávamos uns toques, dizíamos, olha, falta aqui uma janela, falta outra, e apresentávamos ao cliente o produto final. Depois ele dizia, olha, queremos mais uma janela aqui, porque aqui vai ter um desenho XPTO, ou queremos que se veja o produto todo, tem que ser uma janela maior. Ele depois dava os toques finais e nós também dávamos algumas dicas. Então, mas a parte mais criativa, ou seja, se nós virmos uma embalagem super criativa, já vem desse fornecedor ou do cliente, não eram vocês que apresentavam estas diferenças? Vem de um trabalho conjunto entre o fornecedor e nós, e do cliente também. Era aqui ou seja, é um trabalho conjunto entre os três. Então vocês preocupam-se mais com a qualidade, digamos assim, dos materiais, perceber se não vai prejudicar. Exatamente, sim. E há algum material específico que é necessário, género? Temos que, pois eu não sei, isso é mesmo tipo química, género, isto não pode passar nos compostos disto, porque senão vai prejudicar. Sim. Lá está, aí era mais o frasco. Tínhamos de ter atenção se o frasco vertia, se não vertia, ou seja, ele era posto em várias posições. Juntamente com a caixa, para ver se havia líquido a verter. Primeiro o frasco era testado e depois as caixas eram testadas também com o frasco, para ver se não havia aqui problema. E tu notas alguma diferença entre
Portanto, temos vindo a caminhar, como tu disseste, e bem, para estas estratégias de sustentabilidade. Sim. Notaste alguma diferença na produção destas embalagens de acordo com as medidas Sim, que foram sim, por causa de todas as questões das embalagens serem certificadas das florestas, tem a certificação da floresta, FSC, já deves ter visto algumas embalagens que têm lá a certificação. Os clientes começaram a exigir todas as embalagens terem essa certificação. E isso implica que os nossos fornecedores tenham essa certificação. Ou seja, muitos não tinham, tiveram que fazer. E isso demora cerca de 1 a 2 anos. A ter a certificação? Sim. E o que é que fazem até aí? Usamos, ou seja, nesse momento estávamos a utilizar os fornecedores que tinham já a certificação. Muitos já tinham. Mas isso fez com que vocês tivessem que filtrar muitos fornecedores, ou seja, muitos. Sim, para alguns clientes não era. Sim. Não ou seja, produziram tanto. Sim, ou seja, era para alguns clientes, não para todos, alguns ainda não querem saber desse assunto, mas a maior parte deles, especialmente os maiores, já tinham atenção a esses critérios. E houve algum shift entre utilizar embalagens de plástico, digamos assim, sim. Por exemplo, eu conheço 2 marcas que tu trabalhas muito, quase tudo só em cartão, mas as outras também, se calhar mais pequenas, também já estão... Já, sim. Ou seja, o foco aqui era sempre reduzir ao máximo o plástico e passar tudo para cartão. Inclusive os blisters, o que vem lá, ou seja, para segurar os componentes que iam dentro da caixa, vinham sempre em plástico antigamente. E o trabalho aqui era mesmo trocar para cartão. E o que é que fazem na fábrica? Em termos de sustentabilidade? Ou... Não, na fábrica em si, de produtos. São ambientadores para a casa, inseticidas. Portanto, eles fazem, na fábrica fazem o produto em si. Sim, todo o líquido. E todo o packaging também. Ou seja, eu achava que o produto não era na fábrica. É, mesmo tudo. no interior. É Sim, em Portugal, tudo. fabricado. Sim, tudo. É assim, os cheiros, os melhores cheiros que existem em Portugal, nós não podemos dizer a marca, é produzido em Portugal. Eu não sabia disso. São. A casa está cheia desses cheiros. Não são todos, há alguns que não são feitos noutros países, mas a maior parte sim. Claro. Então na fábrica fazem o produto, portanto o interior, digamos assim, tem outro departamento onde fazem os frascos, em alguns, porque outros é o próprio cliente a dizer qual é que é o frasco. Sim, ou seja, o frasco nós não fazemos, nós compramos, ou seja, o frasco era comprado. Fazem o desenho de acordo com os específicos. Por exemplo, este produto tem X ingredientes, portanto precisa de estar protegido. É assim, normalmente os fornecedores de frascos são muito específicos e normalmente eles têm uma gama muito grande, porque aquilo é produzido às centenas de milhares, e tem um catálogo. E nós escolhemos era escolhido o frasco de acordo com o que se adequasse mais ao produto. E o frasco era testado com o líquido. Era testado com o líquido e era apresentado ao cliente só depois de estar testado. E ele dizia que gostava do frasco. E depois como é que tu eras medida? Ou seja, quando eu digo tu, o teu departamento, não é? Como é que era medida? Era pelo número de mock-ups, de embalagens, era pela quantidade, era pela qualidade? Como é que vocês eram medidos para saber se estavam a fazer um bom trabalho ou não? Mesmo que seja uma avaliação informal, não é? Era um pouco pela qualidade, ou seja, do desenvolvimento. Um pouco pela qualidade, se o cliente gostava ou não. Ou seja, o departamento de desenvolvimento é a operação da fábrica. Sem esse departamento não havia produção, ou seja, todo o líquido era desenvolvido no nosso departamento, em conjunto com o cliente, claro, sempre. E lá está. Sem aquele departamento também não havia controle da qualidade do produto que saía da fábrica, ou seja, a fábrica não podia funcionar. E tu achas que isto é a área de packaging é uma área explorada em Portugal? Não. Ou seja, às vezes assim, pode ser explorada, mas estar a começar a ser explorada com o facto de termos a sustentabilidade em cima da mesa neste momento também, das empresas estarem mais focadas nessa área. Tenho só ouvido falar mais na parte das embalagens.
se calhar daqui a uns anos será uma área ainda mais explorada do que é hoje em dia. Alguém que tenha o sonho de trabalhar packaging, por exemplo, a cosmética, e não consiga trabalhar em Portugal, mas podemos sempre tentar no nosso país. Sim. Há algum país de referência de tentem aqui? Talvez a Holanda, a Alemanha, eles nessas áreas são bons, sim. Tu agora vais ficar responsável pelo packaging deste produto em específico, portanto, obviamente, tu depois trabalhavas em equipa com estas entidades, mas sozinha eras responsável por um produto ou era toda uma equipa? Não, era toda uma equipa. Ou seja, tanto a parte de que estava em contacto com os frascos, como a parte do packaging, mas na área mesmo de packaging, no momento só estava eu. Ou seja, portanto, da área de packaging ficava uma pessoa responsável, depois era uma pessoa de próprio frasco, não é? Sim. Quais é que eram os perfis? Obviamente isto depois muda de projeto a projeto, não é? Mas vamos atribuir, há aqui um novo produto, quais é que eram os perfis chaves que tinham que estar dentro dessa equipa para trabalhar, portanto, o cliente, obviamente. Sim. O fornecedor, a parte do packaging, que era eu, a parte de desenvolvimento de produtos, que nós tínhamos numa equipa grande, ou seja, estava responsável, por exemplo, uma pelos inseticidas, outros pelos ambientadores para a casa, outra para os ambientadores para os animais. E o responsável de produto é como se fosse um gestor de projeto ou é mesmo o químico? Que a pessoa da química. O responsável do produto fazia a gestão do seu projeto e também o desenvolvimento do seu produto, sim. Ok. Em conjunto com a parte do laboratório. Sim. Portanto, ainda é preciso aqui várias pessoas no meio disso. E como é que tu aprendeste isto tudo? Porque, claro, que trabalhaste antes de ir para essa empresa, como é engenharia química, mas... Sim, eu fui para lá sem saber nada. Quem me ajudou muito foi quem lá estava antes na minha posição, porque nós nem trabalhámos um ano juntas, depois ela foi para o desafio. E o que é que tu achas que o teu curso te ajudou nesse trabalho? Mais a área de engenharia do que ser engenharia química. A área de engenharia química é muito versátil. E tu podes ir para a engenharia química com a vertente de ir mesmo para chão de fábrica e querer estar junto com o processo, queres estar envolvida na parte do processo de desenvolvimento da linha de fábrica, de desenvolvimento das linhas de produção, ou estar mais focado na parte da engenharia. Então tu achas que o curso te ajudou mais? Pode ter sido um raciocínio, não é? Sim, exatamente. Isto é só para casar com os outros episódios, não é? Quais é que são? Tu já partilhaste isto um bocadinho, mas se alguém agora estivesse a criar o seu próprio produto, uma pessoa individual quer ser empreendedora, vai criar o seu produto, claramente vai falar com uma fábrica para criar o produto em si, portanto o interior e o líquido, mas imagina que quer criar a sua própria embalagem. O que é que tem que ter em mente? As principais coisas que tem que ter em mente antes de começar a criar o mock-up do seu produto? Tem que ter em mente a sustentabilidade. Acho que esse é o primeiro foco, principalmente o cliente hoje em dia está muito focado na parte da sustentabilidade. Tem que ter em mente o design, é muito importante para chamar a atenção. Um bom design leva a que mais pessoas vão ao encontro do produto. O nome do produto também é muito importante, ou seja, aqui entra mais a parte do marketing. Ou seja, tu teres um bom nome, teres uma boa aparência, um bom design e não vires que a caixa tenha vestígios de líquido também é importante. Ou seja, acho que são esses os 3 pontos-chave. Ganha-se bem nessa área? Não. Que motivador! Nem lá fora? Lá fora, sim. Nesta área, lá fora, ganha-se sim. bem. Olha, e quais é que são as principais competências técnicas e de soft skills que tu achas que alguém que está agora a sair de algum curso e quer ir trabalhar para packaging precisa ter? A parte
técnica terem atenção sempre o que vai dentro da embalagem, que é muito importante por causa das umidades, por causa do que se pode verter ou não. Na teoria as embalagens não podem verter, mas às vezes pode acontecer. Porque lá está, qualquer embalagem que transporta alguma coisa lá dentro tem que ter em atenção o que vai lá dentro. O tamanho. Deixa-me só com curiosidade. Como é que vocês testam? No final de tudo, quantas vezes é que vocês testam e veem para garantir que esta embalagem tem qualidade? Que não vai verter, por exemplo. Sim, estávamos em transporte, chegámos a pôr em caminhões durante bastante tempo, de, por exemplo, ir até a Alemanha e voltar para ver se estava tudo ok. A sério? Sim. E, por exemplo, se acontecer, vocês acham que está tudo bem, dão go live ao produto, digamos assim, e depois o cliente percebe que há uma grande percentagem de caixas que não estão a funcionar, estão a verter ou algo assim. Isso há algum prejuízo para vocês enquanto empresa? Tem que reformular tudo? Consideram isso só como... Ou seja, até qual é que é a percentagem de isto é ok ou temos que reformular aqui a embalagem toda? É assim, aqui, ou seja, se for um problema do transporte, que às vezes pode acontecer, por exemplo, mas é a responsabilidade da empresa que exporta, sempre. Ou seja, a empresa que exporta a distribuição. Vocês? Não. Vocês. Ou seja, se acontecesse, por exemplo, se não fosse um acidente que o caminhão tivesse, estamos a falar aqui por transporte terra, que era a maior parte das vezes como ia. Se o caminhão tiver um acidente, aí não temos. Não foi culpa nossa, não é? Agora, mas lá está, a responsabilidade é sempre de nossa. Mesmo que o caminhão tenha um acidente, a responsabilidade vai ser nossa. Ou seja, temos é que ter a certeza que o caminhão tem um seguro para cobrir a mercadoria, porque o cliente nunca vai sair prejudicado daqui. É a mesma coisa que tu ires ao supermercado, trazes para casa e vês que aquilo está partido e não foste tu a partir no caminho. Sim, foram eles. Exato. Sim, se tu és o consumidor final, tu não tiveste culpa de ir à prateleira e comprar aquilo que estava partido. Pronto. Portanto, fazem bastantes testes para garantir que... Sim, pois há testes dentro da estufa, metíamos as caixas dentro da estufa para garantir que aquilo não se descolava, porque as caixas são coladas. Também o teste de queda, ou seja, mandávamos já a caixa final, porque depois aquilo vai de uma caixa maior, várias vezes para o chão, de vários ângulos, para ver se estava tudo ok. Há aqui vários pontos a ter em consideração. E na componente de soft skills, achas que há alguma coisa que seja importante? Trabalhar em equipa é sempre Sim, deles, claro. Mas há algum que seja importante para este tipo de trabalho? Ter uma certa facilidade em falar com as pessoas, ou seja, não ter aqui preconceitos de falar com as pessoas da fábrica, ter empatia com os fornecedores, dar-se bem com os fornecedores. No fundo é ter um trabalho de equipa, que isso é o essencial. Sim. E o que é que te deixa mais feliz no trabalho? Trabalhar em equipa, ou seja, trabalhar em equipa em conjunto também com a produção. E o que é que te deixa mais desanimada? Se calhar a parte da chefia que podia ser ter mais atenção àquilo que a equipa fazia e tentava esforçar-se para atingir os objetivos. E há algum ideal que tu tinhas de quando eu trabalhar em fábrica vai ser assim, que tenha sido distribuído? Sim, ou seja, o ambiente em fábrica não é propriamente aquilo que eu estava à espera. Ou seja, é bom e é desafiante, mas pagam mal. Temos aqui tudo a falar. É sempre... As pessoas sabem pagavam bem? Eu tenho o preconceito de que não. A não ser... Depende da tua função. Exato. Depende da tua função. Porque lá está, se tens o curso de engenharia, esforçaste para ter o curso, supostamente devias ganhar. É um bocadinho acima da malta que está mais no chão de fábrica. Principalmente também quem está a gerir as equipas do chão de fábrica. Mas são especializações diferentes, não é? Acho que lá fora dá-se muito valor às pessoas que trabalham, por exemplo, em chão de fábrica, porque realmente eles precisam de produzir, é importante, o resto também não aconteceria sem isso, mas estou a perceber o raciocínio. Acho que aqui, como todos os empregos, se calhar conta bastante o salário que tu entras.
Ora, antes de passarmos aqui às últimas 3 questões, entretanto, como eu vos disse, isto está totalmente desatualizado e a Beta já não está nesta empresa e está num role e numa empresa Totalmente diferente. totalmente diferente, mas pelo que eu percebi também em fábrica, ou não? Não. Não é? A fábrica não é cá, então? Não. Ok. Queres muito sucintamente só dizer o que é que estás a fazer? Só porque, portanto, a Engenharia Química foi para R&D de packaging. Sim. E agora está a fazer quase a tocar ali em Engenharia Mecânica. Sim. Portanto, há aqui muitas saídas profissionais possíveis. Muito resumidamente, queres só dizer o que é dar aqui um cheirinho para depois podermos fazer posso fazer, sim. Neste momento eu estou a fazer a seleção de equipamento de bombagem, ou seja, tudo que vai, neste momento estou na área da parte do esgoto, ou seja, das bombas de esgoto. Quando puxamos o autoclismo não temos ideia para onde é que aquilo vai, não é? Lavamos as mãos, olha, vai para o cano, mas não vai, aquilo vai ser bombeado para uma estação de tratamento e vai ser tratado nessa estação. E essa é a empresa que faz essas bombas? Sim. E tu estás no processo, não é? Eu estou na parte da seleção dos equipamentos, ou seja, o cliente chega a ti, por exemplo, tem este caudal, tem esta altura manométrica para elevar, e quer um equipamento para aqui. E aí já temos todo ou seja, softwares que nos ajudam a selecionar o melhor equipamento. Depois o nosso espírito crítico e conhecimento também aconselhamos o cliente naquilo que mais se adequar ao que tiver. Depois também tem tudo a ver o líquido que é bombeado, porque nem sempre é esgoto, às vezes é água de escoamentos, às vezes é água limpa. Esse shift de carreira, não é bem, mas porque essa alteração dentro de engenharia, assim, posso dizer isto assim? É assim, acho que o trabalho em fábrica é um pouco ingrato em Portugal, não sei se noutros países é assim ou não, nunca experimentei. mas estava um pouco farta de trabalho fabril e das mentalidades muito antiquadas que se vivem nesses ambientes. E queria um desafio maior, ou seja, algo que me levasse. E é uma empresa multinacional, a que eu estou a trabalhar agora, e ele abre-me portas para outro mundo, ou seja, para além do mais, tenho mais possibilidades de crescer dentro da empresa, e temos uma equipa bastante porreira também, o que ajuda bastante. E porque é sempre bom mudar. É sempre bom mudar, sim. E olha, eu sei que nós... Às vezes é preciso assim um shift grande. É verdade. Eu sei que nós portugueses às vezes temos um bocado de receio de falar dos nossos grandes sonhos. Mas vou tentar quebrar isso aqui. E portanto, se nós não pensarmos em limites, é possível, não é possível, gradiente, qual é que era a tua posição de sonho? De eu um dia vou chegar aqui. Isso é uma questão difícil. Todos os anos pode mudar, exatamente. Mas eu gosto muito da área da parte de estar a gerir, ou seja, não digo gerir, mas gerir projetos. Ou seja, uma equipa, ou seja, alguém a trabalhar comigo, que me ajudasse e depois gerir um projeto grande, por exemplo, uma estação de bombagem enorme. Mas também eu gosto muito da parte de estar envolvida na parte do desenvolvimento, ou seja, da seleção, tudo aquilo que vale desde o início até ao fim. Portanto, diria que se calhar na parte de gestão de projeto, algo assim do género. Mas isso é giro, quando tu disseste que a razão te levou a ir para a Engenharia Química é porque querias estar envolvida no produto final e veres uma coisa acontecer. Portanto, gerires o produto de A a Z, mas vai levar a esse nível de satisfação. Olha, últimas 3 perguntas. Que conselho darias a alguém que quer iniciar agora em Engenharia Química? Ou seja, a Engenharia Química não é Química, porque toda a gente pensa que a Engenharia Química é Química. Não é. É Engenharia, pura e dura. Ou seja, se querem ir para a Engenharia Química têm que ter conhecimento, porque muita gente começa o curso e depois vê, isto não é para mim, eu quero Química, não quero Engenharia Química. Acontece muito. Acredito que sim. Eu também não fui pesquisar um bocadinho qual é que era a diferença. Olha, e alguém que amanhã, estamos a gravar um domingo, portanto, há alguém que amanhã, segunda-feira, vai começar o seu primeiro dia de trabalho como R&D em embalagens, que conselho é que queres dar? De momento aberta e estar
estar disposto a novas ideias. Muito bem. Se tu tivesses que escolher uma coisa que esta posição de packaging te ensinou, tanto a nível profissional como pessoal, o que é que seria? Se calhar a empatia com as pessoas que trabalham junto de fábrica. Eles estão ali sobre o calor e sobre o frio também. E eles tentam fazer o seu melhor. E se calhar há muitas pessoas que simplesmente olham para eles como mais um objeto, mais um número. E não é assim, porque sem eles não tínhamos nada seria possível. Inclusive todos os produtos que temos em casa, não é só aqui na área da alimentação. Portanto, acho que muitas vezes eles são olhados assim um pouco de lado, mas sem eles nada acontecia. E acho que é isso que as posições mais altas têm que ter atenção, porque a maneira como se fala para as pessoas diz muito do que elas transmitem para nós. Beta, obrigada. Nada. Espero que tenham gostado e vemos para a semana. Tchau. Tchau, obrigada.